Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma live do nosso canal. Hoje uma live especial, live importante, live pré-clássico, pré-Palmeiras e Santos, jogo que acontece nesse sábado, que será disputado no estádio do Morumbi. Convido você a deixar seu like e se inscrever no nosso canal, porque a partir de agora você vai ficar sabendo de tudo desse jogaço que acontece entre Palmeiras e Santos, rivalidade histórica. E para falar desse jogo, como os times vão jogar, eu estou na presença ilustre de Caio Capita. Seja muito bem-vindo. Um abração para você, Capita. Meu parceiro Celso, sempre um prazer estar aqui com você. Vamos falar bastante dessa partida. Talvez nos últimos anos, um dos jogos mais desiguais entre as duas equipes, um clássico que é histórico, né? Palmeiras e Santos rivalizam e rivalizam muito desde a época de Pelé. Na figura de Ademir da Guia, o Palmeiras dava muito trabalho para o maior time da história do Brasil, né? Não tem jeito. E o último confronto de importância entre esses dois times foi justamente na final da Libertadores, que o desfecho foi para o lado palmeirense. E de lá para cá, é interessante ter falado em ser desigual, porque na final da Libertadores havia muita desconfiança dos dois lados. O Santos, por mais que tivesse com todas as dificuldades, né, de um ano em que o Cuca, o seu treinador, era massagista, presidente, era Tomava absolutamente... conta, né? Exato, tomava conta do vestiário e do time dentro de campo. O Palmeiras vinha também numa reconstrução, um novo técnico, Abel Ferreira. Os dois chegaram com muita desconfiança na final da Libertadores, uma Libertadores até estranha, mas de lá para cá o Palmeiras coleciona títulos. Depois daquela Libertadores foram 6 títulos e o Santos coleciona fracassos, né? No ano passado, no Campeonato Brasileiro, quase caiu, e nos últimos 2 anos de Campeonato Paulista, o Santos está sendo ameaçado novamente, né? Esse é o 3º ano consecutivo que o Santos está ameaçado de rebaixamento. Nessa grande reconstrução do Palmeiras, né, de 2015 para cá, depois do sufoco de 2014, que muita gente trata até como o Santos ter salvado o Palmeiras lá naquela época, que é um dos grandes mitos, porque se aquele jogo empata, o Palmeiras também fica na Série A do Campeonato Brasileiro, mas se encontraram muitas vezes, se encontraram em final de Paulista, em final de Copa do Brasil, que para muita gente é um dos títulos mais importantes da história do Palmeiras, porque se aquilo não acontece, ninguém sabe como estaria o Palmeiras no dia de hoje, depois da era Crefisa, né? Desde a Crefisa ter entrado no Palmeiras, ter contratado, sei lá, 30 jogadores naquela temporada. Depois eles se encontram de novo na final da Libertadores em um jogo que talvez se o Santos tivesse ganho, o Palmeiras, o Abel Ferreira não seria mais o técnico do Palmeiras e hoje é o maior treinador da história do clube alviverde. Então, esse confronto divisor de águas elevou muito o patamar do Palmeiras nesses últimos anos e decaiu muito o patamar do Santos nesses últimos anos. Não tem como, mano. A discussão nos últimos anos ela é absurda, assim. Tem um abismo gigante entre as duas equipes. De 2015 para cá, quando teve aquele confronto na final da Copa do Brasil, não tem mais discussão de como o Palmeiras evoluiu e de como o Santos caiu, né? Sem dúvida, eu acho que isso passa muito também pela gestão, né? A gestão dos dois clubes diz muito a respeito do rumo que esses dois times levaram. O Palmeiras vem de uma gestão muito forte desde a época do Paulo Nobre, justamente a época que você citou, né? 2014, a construção começa em 2015 com a chegada do patrocinador, e o Santos vive drama atrás de drama com seus presidentes. O mais novo presidente, que é o Andrés Rueda, é um cara que tenta ajustar as contas, mas não é um sujeito do mundo da bola, não é um cara do mundo do futebol, e aí acaba acontecendo algumas coisas que a gente viu recentemente, como, por exemplo, cortar refeição de funcionários do clube e outras coisas que acabam acarretando, querendo ou não, dentro de campo. E é isso que a gente vai falar também um pouquinho agora, porque a tabela do Campeonato Paulista mostra Palmeiras e Santos em lugares muito distantes, né? O Palmeiras é o líder do Campeonato Paulista com 11 pontos em 5 jogos. O Palmeiras está invicto ainda, é o único invicto, exatamente, com 3 vitórias e 2 empates. E, por outro lado, o Santos está beirando a zona de rebaixamento, está em 10º, lembrando que os últimos 2 do Campeonato Paulista, né, da tabela geral, são rebaixados. O Santos é o 10º, com 6 pontos somados em 5 jogos, 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. O último jogo do Santos contra a Ferroviária, o último jogo do Palmeiras contra o Mirassol. E a pergunta que eu quero te fazer é exatamente sobre o desempenho
dos dois times, porque a gente viu um time do Palmeiras, um time titular do Palmeiras, não indo muito bem no Campeonato Paulista nas primeiras rodadas, mas esse mesmo time dá uma volta por cima na final, na decisão da Supercopa do Brasil contra o Flamengo. O time do Santos começou muito mal, mas no último jogo apresentou um bom desempenho. Os titulares do Palmeiras já deram uma resposta, os reservas do Palmeiras ainda não. A diferença, o abismo, como você disse do abismo entre Palmeiras e Santos, na minha visão, existe um abismo muito grande entre os titulares e os reservas. Também, eu concordo com você nessa questão. Os reservas do Palmeiras ainda não demonstraram, né? E eles vêm sendo muito criticados nesse começo de temporada. Eu acho que a gente tem que colocar o que é o Campeonato Paulista para cada um nesse início de temporada. O Campeonato Paulista para o Palmeiras é um laboratório, mano. Vamos ver quem tem condição de jogar, vamos ver quem vai ficar pro time na temporada, até porque o Palmeiras não contratou ninguém, justamente para observar e para usar como laboratório o Campeonato Paulista. A questão do Santos é diferente. Tem que dar uma resposta, irmão. Se o Odair Hellmann não fizer o time do Santos jogar um pouquinho melhor, a chance dele nem acabar o Campeonato Paulista ou assim que o Santos acabar sua participação no Campeonato Paulista, porque corre risco até de não se classificar e ir embora, é muito grande. Então ele precisa fazer o time do Santos jogar. Apesar do Palmeiras não ter começado bem o Campeonato Paulista, eu acho que tem uma questão natural dos caras que estão jogando. Óbvio que a gente vai tratar aqui que os titulares do Palmeiras, não vêm atuando bem no Campeonato Paulista. Só que quando precisou, o jogo desse início de temporada, que era a Supercopa do Brasil, jogou melhor e venceu, do Flamengo, que hoje, esportivamente, é o seu maior rival. Perfeito. E a pergunta que eu deixo, em desempenho, a pergunta que está aqui no chat para a galera também do chat responder. Em desempenho, o Palmeiras é muito superior ao time do Santos, ou a gente está falando aí de dois times parecidos em desempenho no Campeonato Paulista, tirando o jogo da Supercopa do Brasil, na sua visão? Eu acho que nenhum dos times atua como a torcida esperava. Esse é o grande ponto. O Palmeiras é taxado por muita gente, ou era taxado por muita gente até esse início de Campeonato Paulista, ou até o fim do Campeonato Brasileiro do ano passado, como um grande elenco. O que os reservas não vêm conseguindo demonstrar, né? Tá caindo por terra o grande elenco. O Abel gosta de trabalhar com elenco curto, tudo bem. Mas a diferença e o abismo que você citou entre titulares e reservas estão ficando cada vez mais claro. E isso acaba preocupando o torcedor. É óbvio que a Supercopa do Brasil mascara um pouco, porque fala, tá bom, o time vai continuar sendo competitivo. Mas esse não é o ponto, vai continuar sendo competitivo. O ponto é, quando precisar desses caras que estão atuando no Campeonato Paulista, como é que esses caras vão reagir? Ou melhor, na minha opinião, eles não vão reagir. E o Palmeiras vai sofrer. E a questão do Santos é diferente. O Santos já está indo a vera. O Odair Hellmann está tentando encontrar a maneira que ele vai fazer esse time jogar. O material humano que ele tem é de muita qualidade? Mano, é muito longe disso. O Santos hoje, claramente, é a quarta força, se você quiser colocar até como quinta do Campeonato Paulista, atrás do Red Bull Bragantino. Só que ele precisa demonstrar o trabalho dele. Então, eu acho que o desespero toca mais na porta do Santos do que do Palmeiras. E aonde o Palmeiras consegue chegar é um degrau muito maior da onde o Santos consegue, da onde o Santos tende a chegar, sabe? Eu acho que o Santos está mais próximo do que ele vai atingir o auge na temporada do que o Palmeiras. O Palmeiras eu imagino brigando por todos os títulos e tal. O Santos, essa temporada, tem que ter a humildade, colocar a cabeça no lugar e falar, a gente tem que ficar na Série A do Campeonato Brasileiro, a gente tem que bater um mata-mata de Campeonato Paulista. E não, vamos desesperar, a gente precisa ganhar, porque se não ganhar, acabou. Não, também tem que, enxergar, né? Dar aqueles 2 passinhos para trás, olhar de fora e falar, e aí, como é que a gente tá? A gente tá assim, tem que bater lá nas quartas de final do Campeonato Paulista, vai classificar em segundo, porque o Bragantino provavelmente vai passar em primeiro, se classificar, e, o Campeonato Brasileiro, que é o campeonato dos últimos anos que tem mais time grande, tem que se manter na primeira divisão. É isso que eu penso. É aceitar a realidade, né? É aceitar a realidade que o Santos vive hoje. A gente viu recentemente também alguns torcedores que invadiram, né, o centro de treinamento do Santos, né, lá perto da Vila Belmiro, lá na cidade de Santos. A gente viu que torcedores entraram e, obviamente, isso deixa um clima muito ruim antes de um clássico. Mas, em desempenho, se a gente for observar os números, que a gente separou aqui alguns números para vocês, números aí. O desempenho não é tão diferente assim.
Vamos lá então para a nossa telinha. São 5 jogos, os dois times fizeram 5 jogos. Como eu bem disse, o Palmeiras é o primeiro colocado, o Santos é o 10º na classificação geral, o Palmeiras ainda invicto. Mas a gente já começa a ver pela posse de bola dos dois times que não é tão diferente. A gente está falando de uma posse de bola que é um empate técnico, né? 58% de posse de bola contra 59% de posse de bola. Aí, um momento crítico para os dois times, eu vejo como a porcentagem de passes, o crítico do lado bom, né? É importante que os times tenham um alto acerto de passe, um alto índice de passes na direção e que chegam ao alvo, aí a gente está 80-80, e muito importante também o dado abaixo, que são passes no terço final, porque são dois times que contra adversários mais fracos, o Capita, a gente imagina que esses dois times, pela tradição que tem, pela história que tem, até mesmo pelos jogadores que tem, por a gente falar em nível técnico de Campeonato Paulista, a gente espera que esses times busquem o terço final de campo, busquem atacar e perturbar os seus adversários. E o último terço do campo, que fique claro, você não vai ter 100% de acerto de passe, porque, teoricamente, é o espaço do campo em que você arrisca mais. É aquela enfiada de bola em direção ao gol, é aquela bola em profundidade para o cara chegar disputando com o zagueiro. Então, assim, no último terço do campo é complicado que você tenha um altíssimo índice de aproveitamento. Eu acho que, pô, até é ok, mas é necessário que suba um pouquinho. E assim, as duas equipes elas têm que criar um pouco mais chances para fazer o gol, para finalizar. São times bem superiores aos times do Campeonato Paulista, que tudo bem, é o estadual mais forte, mas entre todos os estaduais, né? Mas assim, precisa criar mais e precisa fazer mais gol e ter mais aproveitamento nas finalizações, que é algo que a gente consegue observar que não tem tanto, e daqui a pouquinho a gente vai mostrar a tela de onde os times chutam e por onde os times criam um pouco mais, e é algo que preocupa um pouquinho mais. Só tocando um ponto, eu acho que o Palmeiras passa muito por essa situação por ter atuado com o time reserva, apesar do time titular não ter atuado bem quando atuou, sendo que um dos jogos foi um clássico. Agora, o time do Santos preocupa ainda mais, porque esse é o time do Santos que vai jogar, gente. O Santos não tá escondendo o jogo com os caras, não tá poupando os caras, não. Esse é o time que vai jogar. E aí, sobre o jogo, um negocinho rápido. O Santos não tem o principal jogador, que é o Soteldo. E quando a gente vai observar o mapa de calor, e tá aqui o mapa de calor das duas equipes, a gente enxerga o Santos, né, obviamente, do lado branco da tela ali, do lado direito, que ataca muito pelo lado esquerdo. Por quê? Por que, Celso Adengue? Por que o Santos ataca tanto por ali? Porque é justamente por ali que o Soteldo cai e é o desafogo, né? É onde os jogadores do Santos procuram justamente o cara que tem mais refino, o cara que tem mais qualidade técnica, quem finaliza mais a gol, ele não tem vergonha de chutar o gol, né? E é isso que a gente vê muito no time do Santos, até por conta de confiança também. Se a gente for voltar um pouquinho nos chutes, né? Daqui a pouquinho a gente vai mostrar ali as finalizações, né? Até os próprios expected goals ali que tem na tela, os expected goals, expected assists do time do Santos, do time do Palmeiras, eles são muito similares. E aí que eu acho que a gente discorda um pouco, porque de 3 jogos que o time titular do Palmeiras fez, esses foram os números. Né? E se a gente for relembrar os jogos contra São Bento, por exemplo, São Bento e Botafogo, né, são os 2 primeiros jogos do Palmeiras. O Palmeiras contra o Botafogo vence num gol espírita do Rafael Veiga, que nem deve entrar nessa conta de expected goals, porque era 0, né? A chance dele fazer aquele gol, vamos ser bem sinceros. Contra o São Bento, o Palmeiras empata em 0-0, e contra o São Paulo, que na minha visão joga de um jeito que preocupa mais para o restante do ano. O que é isso? É os times se fecharem contra o Palmeiras e o Palmeiras ter que buscar mais a bola. A gente vai mostrar também o mapa de calor e o posicionamento dos jogadores do Palmeiras contra o Flamengo, né? Que como você bem disse, é um jogo mais franco. Mas o Palmeiras vai enfrentar o Flamengo 2 vezes no ano e outras 2 vezes o Galo, muito provavelmente. Então, o que acontece? O Palmeiras vai ter que jogar muito mais vezes contra times que se fecham, que ficam encolhidinhos, esperando que o Palmeiras tenha aquele passe que quebra a linha, tendo aquele jogador que vai para 1 contra 1, que tenta o drible, que vai para cima e finaliza no gol. E tem um cara que chegava muito de surpresa, que pisava muito na área, 2 caras, na verdade, né, que não estão mais no Palmeiras, Gustavo Scarpa e Danilo. O Danilo era solidez defensiva, mas era um cara que saía muito bem
com a bola no pé. Tem até os números, né, de participação do Zé Rafael hoje no jogo são maiores. Por quê? Porque ele tem que voltar e buscar esse jogo para distribuir a bola para os meio-campistas, e o Gustavo Scarpa é um meia completamente diferente do Veiga, né? São dois jogadores completamente diferentes, não só em característica, né, de finalização, mas também de chamar o jogo. O Veiga chama muito menos o jogo do que chamava o Scarpa. Eu não acho que o Veiga chama menos o jogo. Eu acho que o Veiga chama jogo também. Mas eu acho que, por características de atuação dos dois caras, eu acho que o Scarpa é um meia mais criador. É um cara que vai articular a equipe. É um cara que vai fazer a bola rodar. Eu acho que o Veiga não é esse meia. O Veiga não é o 10-10 clássico que a galera fala lá, que roda a bola, que faz jogar, que enfia uma bola ali. Não, eu acho que o Veiga é um cara vertical. Ele vai receber a bola na entrada da área, ele vai finalizar para o gol, ele vai pisar na área, ele vai fazer mais gols, bem mais gols que o Gustavo Scarpa. Agora, se a gente pegar toques na bola dos dois caras, o Scarpa toca muito mais na bola que o Veiga ao longo da partida. E eu não acho que é pelo Veiga se esconder, não. Eu acho que o Veiga chama bastante jogo. E eu acho que o Veiga está sofrendo um pouquinho nesse início de temporada, tirando o jogo contra o Flamengo, né, que ele faz os 2 gols, mas porque a bola não chega tanto nele, porque o passe de quebrar a linha era do Danilo. Se a gente olhar o mapa de calor do Palmeiras, que é o do lado verde, a bola não passa no meio, assim, ó. É mais difícil, é muito jogo pela lateral, porque o volante, tanto o Zé, quanto o Danilo, quanto agora o Gabriel Menino ou o Jailson que jogam, é um passe em diagonal para a ponta. É um passe em diagonal para a ponta, em diagonal para a ponta, e aí o Scarpa conseguia cair muito bem ali pelo lado direito. O Veiga, ele cai pelo lado direito, mas cai pelo lado direito mais para a entrada da área para finalizar. Com a entrada do Gabriel Menino, ele joga um pouquinho mais centralizado, né? Mais encostadinho ali no Endrick, e ele fica meio que encaixotado, porque o Palmeiras não se acostumou a jogar com centroavante e tanto pelo meio. A maior parte das jogadas do Palmeiras é penso pelo lado direito. Olha como é que fica aí. É o Dudu pisando no fundo, e só o Dudu. Pelo lado esquerdo, o Rony também só corta para dentro. E tem que se readaptar a jogar pela ponta. Então, o Palmeiras sofre um pouquinho nessa criação de início de ano, e tem que tomar cuidado para não voltar como era uns anos atrás, que era um campo do Allianz Parque, ou da onde o Palmeiras jogava, tombado para o lado onde o Dudu jogava, né? Aumenta a previsibilidade, né? Acho que isso é inegável. O Palmeiras, esse ano, é muito previsível, eu acho que acaba acarretando justamente nos números. E porque quando a equipe está esperando já, enfiada ali, todinha dentro da área, uma linha de 5, sei lá, uma linha de 5 e 3 meio-campistas, 3 volantes, 2 mais pegadores, um cara que sai um pouquinho mais para o jogo, quando o Palmeiras enfrenta esses adversários, vai sempre recorrer para o lado direito, e aí o Palmeiras perde não só por essa previsibilidade, mas também pela previsibilidade dos outros jogadores que não finalizam tanto de fora da área quanto finalizava o Gustavo Scarpa. A gente lembra da temporada passada, as incansáveis bolas que ele chutava ou fazia o gol ou saía escanteio, era uma oportunidade de bola parada, onde o Palmeiras tinha simplesmente uma sumidade, né, o melhor jogador do campeonato, para converter essas chances. Sabe o que é engraçado de se observar? Os dois times têm centroavantes novos e que provavelmente vão participar de ciclo de Copa do Mundo. E o jogo dos dois por dentro não funciona. O mapa de calor é em branco, aonde os dois atuam, tanto o Marcos Leonardo quanto o Endrick. É um buraco ali, ó. Eles não participam, eles têm que sair muito de um lado ou do outro para conseguir participar do jogo, né? Tem até a questão das movimentações aqui dos dois. O Endrick ainda fica um pouquinho mais para frente, e tem muito a ver com as bolas esticadas do Palmeiras também. O Marcos Leonardo, ele tá para trás do Soteldo. Você acha que ele quer participar do jogo ou não? A bola não chega para ele com qualidade, né? E aí fica muito claro, né? Fica muito claro como o Palmeiras atua normalmente, só para explicar rapidinho para vocês, é o posicionamento médio dos jogadores, e cada setinha dessa que sai é para onde eles direcionam os passes, e aí fica muito claro justamente o que a gente acabou de ver no mapa de calor, como a maioria das setinhas, né, das setinhas verdes, apontam quase todas
para o lado direito e aonde de fato o Palmeiras joga mais. Mas teve uma mudança esse ano, né, Capita? E eu acho bacana a gente explicar também, justamente pelo fato de que o Marcos Rocha agora é um cara que está jogando mais adiantado, o Piquerez segurando um pouquinho mais. Eu acho bacana a gente explicar isso, porque foi justamente do lado direito, justamente onde o Danilo atuava, né, que agora está jogando no Nottingham Forest, que o Abel está tentando recuperar essa característica, só que com um lateral, já um lateral experiente, um cara de 34 anos, que não tem as mesmas características, e digo mais, além disso, é um jogador que, por natureza, não se dá muito bem lá na frente, né? Se a gente pegar os números de cruzamentos... Falta caixa, né? Exato. Tem jeito, falta caixa, ele vai ficar... O Abel, pô, ele sai muito em 3, né? Uma linha de 3. E o Marcos Rocha, nos últimos anos, atuou praticamente como um terceiro zagueiro. Quando o Palmeiras tinha Matias Vinha como lateral, então, o Marcos Rocha não subia nunca. Era o Vinha lá na ponta sempre. O Piquerez, ele consegue fazer os dois, né? Ele consegue bater lá na frente, consegue fazer a saída em 3, ele tem qualidade também. Mas, assim, o Marcos Rocha bater e voltar toda hora é um risco para mim que o Palmeiras corre. Se o Soteldo tivesse em campo, seria um espaço que ele conseguiria atacar com facilidade caso o Palmeiras atuasse com o Piquerez saindo na linha de 3 e o Marcos Rocha lá na frente. Um ponto o Gomes dá um pouquinho mais de segurança pelo lado direito, né? Às vezes por isso que o Abel tá optando por isso, mas para mim os times estão melhorando no segundo tempo quando ele está invertendo, quando ele está trazendo de volta o Marcos Rocha para a linha de trás, para de 3, e o Piquerez subindo um pouquinho mais. O Marcos Rocha é um cara que constrói muito bem o jogo, e ele provavelmente é o cara do Palmeiras que mais toca na bola. Eu acredito. Eu sei que ele toca muitas vezes por jogo, ele toca, sei lá, 80 vezes por jogo. A gente estava vendo os números aqui agora e é exatamente isso. O Marcos Rocha é um cara que toca na bola mais de 65 vezes na bola por jogo, diferente, isso é até bacana a gente falar, diferente do cara que deveria, né, em tese, pela disposição dos jogadores em campo, tocar mais na bola, que é justamente quem a gente estava falando há pouco, o Rafael Veiga, um jogador que toca pouco mais de 25, 30 vezes na bola, o Marcos Rocha, um lateral, toca bem mais. E aí, no caso do Soteldo, que poderia tranquilamente ser a válvula de escape, né? Porque, de novo, se você puder, inclusive, voltar para o mapa de calor, é justamente onde sai bastante o Palmeiras e onde chega bastante o Santos. E aí o Abel Ferreira tem feito o quê? Colocado o Mike para dar um pouco mais dessa sustentação, e a gente viu isso também na Copa do Brasil, né? As escapadas do Flamengo pelo lado esquerdo do ataque, e o Abel Ferreira opta por colocar um cara que tem mais vitalidade, que já tem muita confiança no elenco do Palmeiras, que entra muito bem para fazer essa função, que muitas vezes o Marcos Rocha, até mesmo pela dedicação dele, pela função tática que ele está exercendo, ele não consegue fazer, né? Já com 34 anos, e o Mike consegue muito bem. E é uma opção do Abel Ferreira, e eu não vejo com maus olhos também, talvez, para o jogo de sábado, caso o Palmeiras tenha que segurar o resultado e possa, um pouco, em algum determinado momento, poder agredir o Santos, porque só a vitória interessa, nesse caso, para os dois times. E tem um outro ponto, a gente consegue ver o 44 ali, que é o lateral esquerdo do Santos, que é o Lucas Pires. É um cara que bate fundo toda hora. É um lateral que é muito ofensivo. Ele é até criticado muitas vezes por tomar muitas bolas nas costas. Então, o lado esquerdo do Santos acaba sendo muito forte também pela presença do Lucas Pires no campo de ataque. E aí, sem o Soteldo, ele vai perder a sua companhia, né? Podemos dizer assim, que é a companhia que o Marcos Rocha tem com o Dudu, que os dois se entendem tão bem. E aí tem um pouquinho de a inversão do Dudu e do Rony muito nesse início de temporada, até para o Rony também, já que o Marcos Rocha está indo, voltar, né, e acompanhar. E assim, tecnicamente, o Marcos Rocha é bem melhor que o Rony, então ele acaba querendo compensar para não deixar um lado esquerdo muito engessado com o Piquerez e com o Rony. E aí, para ter uma válvula de escape em cima do Dudu. Só que o ponto toda vez que o Dudu pinga para o lado direito, ele ajuda muito mais do que do lado esquerdo, apesar de ter feito uma boa Supercopa atuando pelo lado esquerdo. E aí, com a ausência do Soteldo, né, que vai fazer uma cirurgia, ele teve uma lesão ligamentar no ombro, vai ficar fora desse jogo, fora por tempo determinado, não tem nem como a gente mensurar, né, o tamanho dessa perda para o Santos. Mas aí, para mim, na minha opinião, eu vejo o Santos podendo surpreender o Palmeiras, até uma pergunta que eu quero te fazer, porque na minha visão, a forma do Santos surpreender a equipe do Palmeiras no jogo
desse sábado lá no estádio do Morumbi é colocando o camisa 20, que a gente vê aqui no posicionamento do lado direito, o Steve Mendonça jogando mais fechado, né, um cara que está jogando mais por dentro, mas ele tranquilamente pode ser lançado para o lado esquerdo do campo, e aí pode colocar justamente o posicionamento do Marcos Rocha em xeque. Eu acho que se o Santos vier de peito aberto para cima do Palmeiras, é aquilo que você comentou a respeito do Flamengo. Abre muito espaço. O Santos vai ter que jogar numa linha um pouco mais baixa, para mim, travando a saída de bola com o Marcos Rocha, o Gabriel Menino atuando junto com o Zé, eles ainda não encontraram o posicionamento ideal de saída de bola, então começar a pressionar a partir dos volantes para dificultar a saída de bola do Palmeiras. E aí atacar o espaço com o Speed Mendonça, que o próprio nome já diz, né? Rápido, que é uma loucura, e o Marcos Leonardo vai guerrear contra os dois zagueiros do Palmeiras. Porque o que ele vai receber de tijolada, bola quebrada, bola na corrida, ele vai ficar brigando. E aí, uma ou outra bola que ele segurar para que os jogadores do Santos venham de trás, as chegadas dos volantes e a pegada dos volantes no meio de campo vai ser muito importante, tanto do Dodi quanto do Sandri, mas com bola, eles vão ter que atuar numa dinâmica um pouquinho mais rápido, porque a intensidade que o Palmeiras entra em jogos clássicos, em jogos grandes, que a gente gosta de dizer, é muito alta, e a pegada do bem é muito alta. O Gabriel Menino pode não ter a caixa que eu digo é o fôlego que o Danilo tem, de bater em qualquer parte do campo, mas o Gabriel Menino tem uma pegada de marcação também, além de uma qualidade com a bola. Eu acho que ele não consegue dar o dinamismo ainda que o Danilo dava, mas ele consegue tocar a bola, ele chega um pouquinho mais na frente do que o Danilo e finaliza com mais qualidade. Acho que essa era uma das grandes críticas que a gente fazia ao Danilo, a questão da finalização. Então, se o Santos quiser ganhar do Palmeiras no Morumbi, o que eu acho muito complicado, os dois volantes vão ser fundamentais, a velocidade do Speed Mendonça e, assim, o confronto Lucas Pires e Dudu, o Lucas Pires vai ter que fazer o jogo da vida. E eu queria até passar para a próxima tela, porque você falou sobre finalizar com qualidade. E aí a gente tem do lado esquerdo as finalizações do Palmeiras e as finalizações do Santos. E para mim tá escancarado o grande problema desses dois times. Do lado esquerdo do Palmeiras, do lado direito o Santos. A gente vê as bolinhas verdes, são os gols que o Palmeiras marcou. As bolinhas vermelhas um pouco mais clarinhas, os chutes para fora. E as bolinhas vermelhas mais escuras, a gente vê aqui do lado direito também, logo na entrada da área aqui do Santos, são as defesas dos goleiros. Você vê que os dois times chutam muitas bolas para fora. E isso já é algo, né, que assusta o Santos desde o ano passado, e foi por isso que o Santos passou por poucas e boas no Campeonato Brasileiro, e vem assustando agora justamente no último jogo contra a Ferroviária, quando o Santos chutou 27 vezes, né? O Santos finalizou 27 vezes, na verdade foram 21 vezes, né, que o Santos finalizou e acertou só 7 vezes no gol. Dessas, uma foi gol. Do outro lado, a Ferroviária teve que chutar só uma vez a bola no gol para para marcar o gol de empate, e o Santos acabou levando só um ponto no jogo que ele foi muito superior. E isso aconteceu também com o Palmeiras. Isso aconteceu com o Palmeiras contra o São Paulo, que perdeu boas chances num jogo que poderia ter vencido, e também contra o próprio São Bento, que o Palmeiras foi superior, teve mais volume de jogo em boa parte, né, do primeiro tempo, principalmente, mas mesmo assim acabou saindo no 0-0. O jogo contra o Mirassol, para mim, é um caso à parte, porque o Palmeiras nem cria, e aí que mora a minha preocupação, justamente o que a gente estava discutindo aqui no começo da live. O Palmeiras nem cria e precisa dos jogadores titulares, dos caras já testados, para conseguir fazer a bola chegar até o ataque, para o Palmeiras conseguir ter um pouco mais de fôlego no jogo e aí sim finalizar. Mas para mim, do jeito que tá, esses dois mapas é muito pouco para dois times que querem sonhar alto na temporada, querendo ou não. O Santos não está entrando, com a grandeza que o Santos tem, não está entrando na temporada para se contentar com pouco, né? Para se contentar com zona de rebaixamento. Tem que se contentar justamente o que a gente falou, entender a realidade para chegar em um oitavo, em um 10º lugar no Campeonato Brasileiro, e o Palmeiras brigar por título, que é isso que o investimento do Palmeiras pede, é isso que a torcida do Palmeiras pede. Só que, para mim, dessa forma, do jeito que está, com o Endrick principalmente participando muito pouco das jogadas, de novo a gente vê no mapa, o Endrick vindo buscar muito perto do meio-campista a bola,
tendo que participar mais do jogo, tocando mais de 10, 11 vezes na bola por jogo, muitos poucos toques na bola durante uma única partida, acaba faltando lá na frente. O poder de finalização do Palmeiras, o poder de definição do Palmeiras acaba ficando muito atrás dos concorrentes diretos, né? E aí a gente está falando de Flamengo, de Galo, enfim. A gente consegue ver que com as finalizações, né, o Palmeiras ele cria bem mais que o Santos. Os dois times ainda finalizam muitas bolas de fora da área. Tem um verdinho ali do Palmeiras, que é o gol do Rafael Veiga, que, se ele tentar mais 10 vezes, ele não vai conseguir. Mas, assim, o que me impressiona, primeiro do lado do Palmeiras, muitas finalizações de dentro da área e poucos gols. São muitas finalizações de dentro da área e poucos gols. Eu acho que tem a ver com a qualidade de tomada de decisão de muitos atletas, e eu acho que tem a ver com ritmo de jogo e início de temporada, porque, assim, a gente fala de tomada de decisão porque a cabeça, quando você está atuando em altíssimo nível, ela responde muito mais rápido, e quando você está acostumado com o ritmo de jogo, jogando direto, jogo de altíssima intensidade, você responde mais rápido e você toma melhores decisões. Você não escolhe tomar a decisão errada, né? Mas assim, você toma automaticamente melhores. Eu acho que passa um pouco por isso. Eu acho que o problema do Santos é um pouquinho mais na criação. É óbvio, porque olha de onde saem os gols do Santos. Os gols do Santos saem, debaixo da trave. Debaixo da trave. É o grande problema. Esse para mim é o grande problema. E os do Palmeiras também, se você for analisar, né? E aí que falta um pouco mais, algo que a torcida do Palmeiras já critica há muito tempo também, que é a falta de um centroavante. Claro que entra o Endrick agora, mas o time ainda está tentando se acostumar com a falta de 2 meias que serviam muito bem esses jogadores, né? Que era o Scarpa e o Danilo, e ainda está tendo que se acostumar com outro estilo, porque na temporada passada, se a gente for lembrar, era o Rony, que era o centroavante do Palmeiras. E eu não consigo ver o Palmeiras funcionar da mesma maneira que funcionava no ano passado, com outras peças. E até agora é isso que eu estou vendo. Eu acho que o grande ponto o Palmeiras vai ter que mudar um pouquinho o jeito de jogar. Porque o Rony, qual que é a grande diferença do Rony para o Endrick? O Rony é um cara de atacar espaços em velocidade nas costas dos zagueiros e brigar com os caras, não necessariamente para ganhar, mas para a segunda bola ser do Palmeiras. O Endrick é um cara de bola no pé, qualidade, amigo. O cara gosta da bola. A bola gosta dele, ele trata bem a bola. Só que o Palmeiras não ataca por dentro. E o grande problema para mim desse início de temporada é esse. Até porque o Rony atuando como ponto, o Dudu atuando como ponto, o Palmeiras não tem tantos substitutos. O Giovani, óbvio, que respondeu bem e tudo mais, mas assim, não tem que ver se ele vai aguentar a pressão de ser talvez o primeiro substituto, o 12º jogador que vai ajudar, porque ponta é um cara que se mexe muito ao longo da partida e é um cara que muda jogo. Agora, para mim, o que falta bastante para o Palmeiras? Achar o Endrick no chão, não bola quebrada, não tijolada igual os caras davam pro Rony. É a bola no chão, no pé dele, ele segura, por mais baixinho que ele seja, ele segura. O que não adianta é ficar cruzando bola na área para ele. Agora, no chão, ele vai segurar vai segurar 2 zagueiros e vai conseguir distribuir para quem vem de trás. Só que ele toca muito pouco na bola. Quantas vezes o Haaland toca na bola por jogo? 19 vezes. E o Haaland é um cara que toca pouquíssimo na bola. Pelo estilo do City também, do Guardiola e tudo mais. O Endrick toca menos que ele, o Endrick toca 16. Então, assim, só pra gente enxergar melhor como que ele participa pouco do jogo. E aí o mapa de calor não tem ninguém no centro, por quê? Porque ele sai, porque ele quer participar. Todo mundo quer a bola. Mas você fica 90 minutos, você toca 10 vezes na bola. E tem até um outro ponto, se você conseguir voltar, pra gente entender um pouco melhor também. A gente vê do lado esquerdo ali o camisa 10, né? O camisa 10 do Palmeiras, um pouquinho atrás do Endrick, que é o Rony. E aí, se você voltar um pouquinho mais no mapa de calor, a gente consegue ver dois jogadores bem distintos um do outro, né? O Dudu, um cara que pisa bastante na área, o Rony, um cara que pisa muito pouco. E isso faz o Endrick receber ainda menos bola. Por quê? Porque o Rony não está
tá se readaptando à função dele, que é a função de ponta, e associa muito pouco com o Endrick para entrar na área e receber essa bola. O Dudu já é um cara diferente. O Dudu, às vezes, serve o Endrick no meio para buscar a bola na ponta, para invadir a área, para tentar um drible, para tentar um passe para o meio, para chegar no objetivo final, né? Chegar na finalização. O Rony não. O Rony é um cara que pega a bola, corta para o meio e tenta chutar, ou tenta procurar um outro passe virando para o outro lado, né? Virando para o lado direito do campo, e aí a gente vê que isso acaba acarretando não só na menor participação do Endrick, mas faz ele também cair mais para o lado direito, porque ele pega a bola, ele está sem a bola, dá as costas para o zagueiro, não recebe a bola para fazer um 2, não recebe a bola para fazer uma parede, para finalizar o gol, e aí ele acaba caindo um pouco mais para o lado direito, que é o que a gente vai ver no próximo slide aqui, o Endrick um pouco mais caindo perto justamente do lado direito do campo, né? Um pouquinho mais penso para cá, com os passes para o Marcos Rocha, com passes para o próprio Jailson, enfim, para outros jogadores que atuam mais pela faixa direita do campo. Queria levantar agora, o Capita, se você me permite, meu amigo, por favor, claro, a Supercopa do Brasil, porque esse aí foi um jogo bem diferente, né? Esse aí foi um jogo bem diferente entre Palmeiras e Flamengo, um jogo que aconteceu lá no Mané Garrincha, que acabou em 4-3. É claro que é início de temporada, a gente tem que também destacar isso, foi um excelente jogo do Palmeiras, mas um jogo com muitos espaços. Não acredito que a gente vá ver outros jogos, outros encontros de Palmeiras e Flamengo nessa magnitude, né, nesse nível de entretenimento, porque isso foi um entretenimento puro e claro, né? O jogo entre Palmeiras e Flamengo. Você vê o Palmeiras com muito menos posse de bola do que tem normalmente, 39% de posse de bola só no jogo, 74% de acerto nos passes, e aí, de novo, por quê? Porque o Palmeiras quebrava muito a bola, tentava buscar os espaços que o Varela, o Ayrton Lucas, enfim, os laterais do Flamengo deixavam. Os passes no terço final, de novo, aí muito perto, né? O Palmeiras com 70%, e aqui, para mim, chama muita atenção, né? O número de gols esperados e assistências esperadas. Gols esperados 1,92, o Palmeiras foi à rede 4 vezes, e assistências, uma assistência e 0,59 num jogo só. Dois paralelos completamente diferentes, mas aí eu quero te fazer uma perguntinha. Seria o caso do Palmeiras esperar o Santos, por ser um time mais frágil, o Palmeiras esperar um pouquinho, fechar um pouquinho a casinha e querer atacar o Santos quando deixa espaço? Porque quando o Flamengo deixou espaço, o Palmeiras cravou. E agora a gente tem um time que é muito mais fraco que o Flamengo, né? A gente vê que é o time do Santos, um time bem mais frágil, e pode ser uma estratégia, na sua visão, esperar um pouquinho e aproveitar esses espaços? Eu acho que o Abel Ferreira tem todas as versões de Palmeiras já em 2023. Ele tem o Palmeiras na palma da mão. Em 20 jogava assim, esperava todo mundo, mano. Início de trabalho, o cara primeiro organiza o setor defensivo para começar a construir, para conseguir sair. Era muita bola esticada. O Luiz Adriano fazia um pivô sensacional e achava o Rony muitas vezes em velocidade. O Palmeiras, que não tinha o Dudu na época, é sempre bom lembrar. Em 2021, joga um pouquinho mais com a bola, mas ainda assim espera um pouco mais o adversário, espera o erro. O Palmeiras é um time muito eficiente. E aí, em 2022, ano passado, campeão brasileiro, é a melhor versão de futebol jogado, o que é muito relativo para todo mundo, né? Mas assim, é o time que joga mais com bola, é a versão de Abel Ferreira no Palmeiras que joga mais com bola. E eu acho que a tendência é que esse ano continue, mas assim, eu acho que contra o Santos é muito complicado que ele faça isso. Eu acho que abafa desde o começo. Eu acho que começa lá em cima pressionando linha alta mesmo e ganhando segunda bola. Um grande problema que o Palmeiras está tendo no Campeonato Paulista: o perde-pressiona tá muito devagar, o que é uma grande característica do Palmeiras. E o perde-pressiona perdeu a bola, 4 segundos você tem para pressionar o cara para roubar a bola. Roubou a bola? Bom, a bola volta para você. Não roubou? Baixa a linha, desce todo mundo e aí deixa o outro time trabalhar, mas o perde-pressiona. Só um parênteses tá nesse no perde-pressiona. Não só essa capacidade de pressionar está muito lenta, mas a aproximação dos caras também, né? A aproximação de quem vem de trás. Quem pressiona, e a gente vê até o Endrick fazendo isso. O Endrick tem quase 40%, né, dos duelos que ele já tentou no Campeonato Paulista, ele ganhou, mas aí ele não tem ninguém para subsidiar ele, para chegar junto com ele. E eu acho que isso também faz parte, né, desse REC 5
E um outro ponto, Celso, o Rony é um cara que dá conta dos dois zagueiros mais do goleiro em saída de bola do time adversário. O Endrick ainda não dá conta. Então, o Endrick tira o zagueiro que joga pela direita. O cara conseguiu virar a bola, o Veiga tem que sair do meio e pressionar o zagueiro pela esquerda, e o Endrick tem que voltar para o lugar do Veiga. Isso acaba tirando um poder de marcação em primeira linha, lá em cima. Agora, o Rony, ele para no meio dos dois zagueiros que estão saindo com a bola aqui, pode achar o goleiro, ele induz o goleiro a sair de um lado e vai pressionar. E ele vai pressionando o cara até o cara levar a bola para a linha lateral e quebrar. E aí o Palmeiras fica com a bola. Então, esse é outro ponto de marcação que também faz diferença quando você tem o Rony, quando você tem o Endrick atuando no comando de ataque. Chama agora as próximas telas que a gente separou para vocês. O mapa de calor deixa muito claro o que foi o Palmeiras no jogo da Supercopa do Brasil, né? Linhas bem mais baixas, e se assim não ficar claro, a gente tem um posicionamento também comparando os dois, Supercopa do Brasil e Campeonato Paulista. A gente vê na Supercopa do Brasil o Gustavo Gomes e o Murilo, até mesmo o Piquerez, em uma linha bem mais baixa do que o normal, né? A gente vê o camisa 8 do Palmeiras, o Zé Rafael, também fazendo esse cão de guarda na frente, e deixa muito claro. O Zé tá de 5, centralizado ali na frente da defesa protegendo. Exato, camisa número 8 que joga de 5. Aliás, o Palmeiras joga com 2 camisas 8. Sim. E uma função de 5, né? No jogo da Supercopa do Brasil foi justamente o Zé Rafael que fez essa função. E para mim deixa muito claro como o Palmeiras pode ser forte quando o adversário o ataca, mas ainda me deixa muito preocupado como o Palmeiras não consegue, muitas vezes, impor o seu estilo, impor o seu ritmo de jogo. Claro que a gente está falando de um começo de temporada, mas a gente vê, não só pelo resultado, mas pelo desempenho do Palmeiras. O Palmeiras, apesar dos números de não ter 80% de posse de bola, de não ter 78% de acerto de passe no terço final, o Palmeiras na Supercopa do Brasil foi muito coeso. O Palmeiras teve uma atuação de gala. O Palmeiras soube jogar sem a bola, e com a bola, por conta das peças, é o que a gente estava falando, é onde o Palmeiras perde bastante. Perde na saída de bola, perde na distribuição dos caras em campo. Eu sinto que o Rony ainda está muito perdido, o Endrick nem se fala, né? Acho que isso aí é ponto pacífico entre todo mundo, mas isso que a gente viu no jogo da Supercopa do Brasil, eu entendo o que você falou, tá? Sobre o Palmeiras jogar em cima, o Palmeiras abafar, o Palmeiras é o time superior, mas eu não estranharia se o Abel Ferreira optasse, por exemplo, por colocar um Mike no lugar do Marcos Rocha nesse jogo, esperar o Santos um pouquinho, começa com a abafa, ver se dá resultado. Por quê? Porque o Santos passa por todo um contexto de protesto, por todo um contexto de brigar contra o rebaixamento, um contexto de desconfiança, dá uma abafa, não deu resultado, volta um pouquinho, espera, caça o espaço e mata o jogo. Porque um gol contra o Santos, se o Palmeiras sofrer um gol, o mental dos jogadores é um. Se o Santos sofrer um gol, o mental dos jogadores é completamente outro. Eu consigo imaginar tranquilamente o Palmeiras sofrendo um gol e fazendo 2, mas não consigo imaginar o Palmeiras fazendo um gol e o Santos virando o jogo, ou até sequer empatando. Mas justamente por isso que eu acho que o Palmeiras vai pressionar lá em cima. O time do Santos, ele tá sem confiança e, acima de tudo, tem uma qualidade abaixo da do Palmeiras. O Palmeiras pressionando desde o início, o jogo que deve ter mais de 40 mil pessoas no Morumbi, com apoio da torcida e o Palmeiras mais em cima do Santos, eu acho que o Santos pode sentir. E aí o Palmeiras consegue liquidar o jogo, matar o jogo até mesmo no primeiro tempo, porque a partir do momento que o Palmeiras fizer um gol, o Santos vai ter que sair. Você não acha que pro Santos tá bom um empatezinho 0-0? Tá mais que bom. Então, tá mais que bom. Se o Palmeiras faz um gol, tem que sair. Se o jogo fica 0-0, o Santos não precisa sair. Entre aspas. E aí começa aquele jogo de roda a bola, roda a bola, roda a bola. E algo que o Abel falou bastante na coletiva depois do jogo contra o São Paulo, eu acho. Que tá faltando um pouquinho de paciência pro Palmeiras quando tá com bola, que tem que trabalhar mais e rodar de um lado pro outro até encontrar o espaço. Às vezes tá forçando muita bola e desperdiçando. Por isso que eu acho que o jogo do Santos é um joguinho de 2 linhas de 4, baixinho, com o Mendonça e o Marcos Leonardo solto na frente, o Marcos Leonardo de Rua Seco solto na frente, para atacar espaço,
para correr nas costas do Gomes e do Murilo, que são ótimos zagueiros, mas assim, para conseguir desafogar a equipe do Santos de trás. Eu acho que essa vai ser a estratégia do Odair. E um grande problema do Santos, né? O que tem sido um grande problema para o Santos é justamente essa compactação, né? E a gente viu isso no último jogo da Ferroviária. A ideia de jogar com 2 linhas de 4 é uma ideia boa, mas quando você consegue ter essas linhas muito compactas. Juntas. Exato, porque e o Palmeiras é muito bom nisso, né? O Palmeiras é muito bom não só em jogar compacto quando precisa, mas o Palmeiras é muito bom também em atacar jogar nesse entre linhas, né? E a gente viu muito isso. O próprio Gabriel Menino, você vê o posicionamento dele na Supercopa do Brasil, foi exatamente isso. Gabriel Menino e o Rafael Veiga jogando muito entre as linhas, com muito espaço. Eles recebiam a bola e tinham um campo inteiro para olhar, pensar. E aí, quando você dá esse tempo para o jogador, da qualidade do Rafael Veiga, da qualidade do próprio Gabriel Menino, da qualidade do Dudu, então nem se fala, para olhar, parar, pensar o jogo, aí já meio caminho andado. E tem um ponto que pode ser crucial, é que você falou da compactação, né? E aí você pensa no Santos jogar um 4-1-4-1, por exemplo, que para ter um cara ali para ficar em cima dos caras que tiverem entre linhas. Só que quem é o cão de guarda do Santos? Quem que é o volante marcador do Santos? Difícil falar. Não é nem o Dodi nem o Sandri, sabe? São 2 caras que têm mais qualidade com a bola, são 2 caras que, conseguem controlar o jogo e marcam, mas assim, poder mesmo de marcação não é nenhum é o Sandri. O cara que deveria fazer esse papel é o Sandri, né? Que é o cara que joga um pouco mais perto da linha de defesa, mas tô com você nessa, sem dúvida. É um cara que não tem esse poder de marcação. Dito tudo isso, eu quero saber o seu placar para o jogo de hoje. Você pode me agraciar com o seu placarzinho para o jogo de hoje, Caio? Claro, meu palpite para o jogo entre Palmeiras e Santos no Morumbi para mais de 40 mil palmeirenses é 2-0 para o Palmeiras. No clássico, gol no começo e um gol de contra-ataque quando o Santos tentar sair para pressionar um pouquinho mais o Palmeiras, para tentar jogar um pouquinho mais, e aí um golzinho de contra-ataque. E eu tô com o pressentimento de que o Endrick desencanta nessa temporada, né? Vai fazer um golzinho contra o Santos, ele que na base sempre fez contra a equipe da Baixada. Então é um grande jogo para o Endrick se mostrar, até porque a zaga do Santos também não é a 8ª maravilha do mundo, né? Então é um bom jogo para o Endrick. Né? Você vai falar, né? Vou falar, vamos pipocar. Tá. Não, é um apresentador, não precisa dar palpite, né? Mas eu vou dar, inclusive já peço para você que está nos acompanhando, para você deixar seu palpite aqui também, deixar seu like, se inscrever aqui no nosso canal para a gente trazer mais lives saborosas, com números, com campinho, com tudo que vocês quiserem, e com essa presença ilustre desse rapaz aqui do meu lado também. Eu acho que vai ser 2-1. Eu acho que o Santos vai acabar achando um golzinho no Palmeiras, justamente pelo lado do Marcos Rocha. Agora, se o Palmeiras optar por entrar com o Mike, que inclusive já deixa minha opinião aqui, merece a titularidade nessa temporada no lugar do Marcos Rocha, e já seria titular se não tivesse sofrido uma lesão, acho que se o Mike entrar no lugar do Marcos Rocha, acho que o Palmeiras pode ter mais solidez, e aí eu até entro no seu 2-0. Mas para mim vai ser 2-1 justamente com o Speed Mendonça nas costas do Marcos Rocha, mas acho que o Palmeiras vence também o jogo contra o Santos. E vou deixar minha última opinião. A gente estava falando aqui sobre o confronto desigual e tal, mas se tem um jogo que tudo consegue se igualar em questão de minutos, questão de segundos, quando os caras entram em campo e se enfileiram ali para ouvir o hino nacional, é um clássico. E é um clássico desse tamanho, é um clássico entre Palmeiras e Santos. Eu acho que é duro você tirar o Marcos Rocha quando com absolutamente todos os jogos grandes é um cara que responde à altura. Por exemplo, em 20, o Soteldo tava voando em 2020. Acabava com um jogo sim, outro também. Chegou na final da Libertadores, o Marcos Rocha fez mais um grande jogo. E eu acho que o Marcos Rocha não sai justamente pela capacidade de criação. Passa muito por ele. Não tem jeito. A galera acha que o Marcos Rocha é lateral, mas o Marcos Rocha joga como terceiro zagueiro no Palmeiras. E se o Abel jogar com o Marcos Rocha na linha de 3, o Speed Mendonça no mano a mano, ele não passa uma. Tô cravando para você agora. Quero ver. A gente vai ver. No sábado, às 6h30, a bola rola no estádio do Morumbi. Queria agradecer demais. Bom papo, hein? Gostei. Ótimo, velho. Passou rápido até, né?
Passou rápido, 50 minutinhos de papo. Agradecer demais, Capita. Tamo junto pela conversa. Tamo junto, sempre bom, né? Pela parceria, é óbvio, sempre muito bom. E aí na segunda, no domingo, na verdade, a gente vê quem que estava certo. Se vai ser 2-0, 2-1. Como eu disse, deixe seu palpite, deixe seu comentário aqui. Espero que vocês tenham curtido. Um abraço para o Capita, um abraço para todos vocês que nos acompanham. Estaremos de volta. Se inscreva no nosso canal, siga também aqui a gente nas redes sociais. E é isso, foi um prazer imenso estar aqui com você. Palmeiras e Santos, Santos e Palmeiras, estádio do Morumbi, sábado, 6h30 da tarde, a bola rola. E é como diria o poeta, né? Clássico é clássico e vice-versa.